Aê, meus amigos, voltei e nós vamos hoje comentar ou fazer uma sinopse ou um resumo da lição de Escola Bíblica CPAD, que é a lição, o trimestre aí, o último trimestre de 2020, que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. Nós estamos na lição 2, cujo tema é quem era Jó. Esse personagem tão ilustre, tão importante na história da Bíblia Sagrada. É sobre esse ilustre personagem é que nós vamos fazer um breve comentário para, de repente, lhe dar um auxílio nesse domingo, dia 11. Tá bom? Então o texto áureo está em Jó 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem, diga-se de passagem, ninguém tinha de que o acusar. Um homem exemplar. Verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Então o texto de referência está em Jó, capítulo 1, do versículos 1 ao 5. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? Vai dizer que existia lá um homem na terra de Uz, que teve 7 filhos e 3 filhas, e mais algumas coisas que esse homem tinha, a sua riqueza, o seu gado, né, toda aquela fazenda que esse homem possuía. E no decorrer de toda essa história nós vamos gradativamente aprendendo alguma coisa sobre a vida desse homem tão nobre chamado Jó. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. É verdade. Pensa comigo. Se Jó não conhecesse Deus, ele suportaria tudo que suportou? Claro que não. Jó tinha suas raízes em Deus, e isso lhe deu força para suportar tudo que suportou. Nietzsche, o filósofo, disse que o que não nos causa a morte nos torna mais forte. Por isso, quando Jó termina essa luta, ele sai mais forte, conhecendo mais a Deus, com uma vida de conhecimento de Deus mais dilatada. Essa é a bem-aventurança desse livro, o fortalecimento após as tribulações. Glória a Deus pela vida desse ilustre personagem. Todavia foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Percebe-se que lhe havia um aguçado conhecimento do eterno. E foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma sólida família. Então ele não só possuía bens, mas como tinha uma família edificada e estruturada. Um homem de caráter irretocável, um homem íntegro, ou seja, uma certa feita eu ouvi um pastor falando que integridade é chamar a responsabilidade de fazer o que é certo, independente de quem esteja te vendo. Mesmo que você esteja no deserto, faça com integridade aquilo que Deus te chamou para fazer.
Integridade é as pessoas não ver mancha na sua vida, não ter o que apontar, colocar o dedo em você. Esse homem era um homem íntegro. Então Jó não era um homem sem pecado, né? Claro, nós vamos entender isso perfeitamente, mas tinha um caráter, olha, irretocável. Que caráter tinha esse homem? Nós vamos ler, eu tenho uns textos aqui separadinho para a gente ler a respeito desse personagem, que de repente vai solidificar e somar com a sua aula, tá bom? Outra característica, além de íntegro, o homem era reto diante de Deus. Vivia uma vida justa, uma vida que não cortava atalhos, uma vida que não negociava os seus princípios. Esse era Jó, o homem que chamou para si a responsabilidade de viver uma vida padrão. Hoje, no mundo aí das filosofias, do relativismo, Jó mantinha sua fidelidade a Deus. Mesmo que todas as circunstâncias em sua volta poderia gerar um momento dele balançar com a sua fé. Mas ele manteve a sua fé fortificada em Deus. Então Jó, íntegro, reto, temente a Deus. Temente a Deus, nós separamos um texto aqui para a gente ler, né, que é muito importante, que é Jó, capítulo 29, capítulo 28, versículo 28, diz assim: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, a inteligência. A gente vê um exemplo clássico nisso. José. Quando a mulher de Potifar intentou contra José, temendo a Deus, ele foge. Charles Swindoll, no seu livro, na sua série Heróis da Bíblia, no livro de Jó, é um livro até que eu indico para você, ele faz o seguinte comentário, que José, conversando com a mulher de Potifar, disse a ela que temia a Deus e que Deus estava vendo todas as suas ações. Aí ele comenta de forma ilustrativa que a mulher de Potifar pegou a sua toalha, lançou na cabeça do Deus que estava no quarto, do Deus egípcio, e disse para José: agora ele não vê mais. E José disse para ela: mas o meu Deus vê. E foi quando ele partiu. O apartar-se do mal, está aqui, é a inteligência. O temor do Senhor é a sabedoria. Então Jó era um homem temente a Deus. Temer a Deus independe do local que você estiver. Um homem e uma mulher que teme ao Senhor, ele guarda os seus princípios por causa do seu comprometimento com o Senhor. Era o caso desse nosso irmão aqui, o irmão Jó. Então, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal como José. Há a hora de resistir, sim, mas há a hora de fugir. Por isso Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus,
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. E ele fugirá de vós. Há momento de fugir e há momento de resistir. Quando for momento de fugir, fuja. Quando for momento de resistir, debaixo da sujeição a Deus, resista, porque Deus lhe dará forças e vitória para vencermos essa batalha sob a direção de Deus. Então vamos nós estamos aqui no 2, um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Jó era um homem rico. Nós separamos aqui versículos também para poder trazer essa conotação desse homem. Um homem que tinha grandes prosperidades. Ter um camelo, nós lemos aqui na lição aqui, que Jó tinha 500 juntas de bois, 500 jumentos, 3.000 camelos. Quem tinha um camelo naquela época, o camelo era considerado uma Mercedes, a Mercedes de hoje. Porque todas as viagens cargueiras de longa distância estava sob a responsabilidade do camelo. Então Jó era extremamente rico, ele tinha 3.000 camelos. Diz aqui o Jó 1, versículo 3. 3.000 camelos. Era um grande empresário das Mercedes-Benz, modelo caminhão. O homem era riquíssimo. Um homem sábio e próspero. Um homem sábio, pessoas ricas. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possui conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Além de rico, era sábio. Além de rico, era próspero. Porque riqueza não é sinônimo de prosperidade, de uma vida plena, de uma felicidade, sabe? De uma vida em paz com você mesmo, que não tem dinheiro que compra. Mas Jó tinha essa paz de espírito. E Jó tinha riqueza, Jó tinha prosperidade. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, ele era próspero. Sabe por quê? O problema não é possuir riquezas. O problema é a riqueza nos possuir. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas um péssimo patrão. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que o problema não é ter riqueza, é amar a riqueza. Às vezes a gente, por riqueza, a gente ama as coisas e usa as pessoas. Quando éramos para amar as pessoas e usarmos as coisas. A gente vê no perfil de Jó, que Jó, ele amava as pessoas e usava as coisas. Olha o que ele diz. Eu estou com 3 versões de Bíblia aqui. Eu acabei de ler a primeira que eu li, é a Bíblia hebraica, e que é essa daqui. Vou mostrar para você aqui a capa, essa daqui. Agora nós vamos ler a Viva, tá? A Bíblia Viva. Diz assim a Bíblia Viva, no capítulo 29 agora, no versículo 11, nós vamos ler os versículos 11 e 12. Diz assim: minhas palavras eram uma alegria, era a alegria da cidade, e todos me conheciam como um homem honesto e justo. Olha, toda a cidade conhecia Jó como um homem honesto e justo. As palavras de Jó eram agradáveis, todo mundo gostava de Jó. Jó era admirado na sua cidade. E ele diz assim: pois eu, Jó,
ajudava os pobres que estavam sendo explorados e os órfãos que não tinham alguém para lhes dar abrigo. Olha só, Jó 29, 11 e 12, de repente sirva aí para você colocar na sua aula. Um homem que amava as pessoas e usava as coisas, e não amava as coisas e usava as pessoas, como a gente vê às vezes acontecendo, inclusive no meio evangélico. A pessoa tem um carro bom, mas não carrega ninguém. Você já viu isso? Porta da igreja, chovendo, pessoas com criança, a pessoa entra no carro, corre para o carro, entra no carro, liga o carro e vai embora. Só Deus, porque não pode colocar ninguém molhado dentro do seu carro. Ama as coisas e usa as pessoas. Não vamos mudar. As coisas são transitórias, são passageiras. As nossas atitudes marcam a vida das pessoas. Ama as pessoas, usam as coisas. O que Deus te deu foi para que você abençoasse outras vidas. E não para que você deixasse de alcançá-las na participação da bênção que você tem. Pensa nisso. A riqueza é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. Analise e reflita nesse ponto. Uma prosperidade baseada no ser e não no ter. É justamente o que nós temos falado aqui. Um homem admirado, 29, 11 e 12. Admirado, ele ajudava. Ele usava a sua riqueza para o bem alheio, para alegrar uma pessoa que estava vivendo um momento difícil. É louvável o exemplo de vida de Jó. No meio dessa tribulação, a gente aprende sobre a resistência, sobre a resiliência. Mas no meio dessa provação, Jó também traz narrativas de quem ele era antes dela. E deixa relatado para nós coisas maravilhosas. Maravilhosas. Então vamos aqui para o 3. Um homem de profunda piedade pessoal. A expressão piedade, na sua conotação original da raiz grega eusebeia, quer dizer alguém que é devoto a Deus. Não alguém como a gente tem na conotação hoje no português. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ajuda. Toda pessoa devoto a Deus é tendencioso que ela ajude, porque Deus é um Deus que ajuda, Ele vai nos ensinar a ajudar. O grande reformador suíço John Calvino, do século XVI, ele diz que as obras não justificam, mas a fé que justifica, essa sim vai gerar as obras. Então atenta para isso e tenha uma vida devota, piedosa, voltada para Deus. Os primeiros capítulos de Jó diz que os seus filhos, eles iam comemorar, não sei, talvez o aniversário um do outro. E de Jó preocupado com a sua casa, então ele vai lá e oferece um sacrifício pensando assim, pode ser que os meus filhos tenham pecado. Ou seja, ele está sendo preventivo. Jó, ele é preventivo. Se eles tiverem pecado, eu já estou aqui fazendo o meu sacrifício. Olha que sacerdote da casa. Que preocupação com a casa. Que preocupação para que com seus filhos não entristecesse o seu Deus. E aí acabaria isso caindo na conta dele, porque ele era o responsável pelo culto da casa dele. Então ele ia lá preventivamente, sem saber do que aconteceu, e já oferecia o seu sacrifício. É um homem
de muita piedade, de muito exemplo. Jó, um homem de moral e piedade. A sua família, ela se manteve aliada a Jó, a sua esposa, de modo muito firme. Eu vou ler aqui no 31, vou continuar lendo aqui na Viva. Vou ler alguns versículos e vou começar do 4, tá? Depois eu falo para você até onde eu li, para você de repente usar na sua aula. Afinal, Deus conhece perfeitamente os meus caminhos e conhece todos os meus passos. Se por acaso eu menti ou tenho sido falso, ou enganei alguém, e que Deus me pese em uma balança justa, e Ele sabe que não tenho culpa. Se andei fora do caminho, se meu coração desejou com intenções impuras, e que meus olhos viram, ou se minhas mãos se contaminaram. Desejo que outros comam o que eu plantei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se fiquei escondido na porta dela. Que minha esposa se torne escrava de outro, e que outros durmam com ela. Isso seria o castigo justo para um crime vergonhoso, digno de ser julgado num tribunal. Pensa bem. Aqui ele volta a falar da mulher dele no versículo 10 do capítulo 31, li do 31 a 11. Ele volta a falar disso, ele volta a falar da sua esposa, que a sua esposa estava ali com ele, nessa luta, nessa peleja. E ele fala dela ali, que se ele tivesse feito algumas transgressões, que a sua mulher fosse dada para outro. Porque ele sabia da sua integridade. Agora a gente estava falando, voltando um pouquinho aqui a respeito da riqueza do ouro. Olha o que ele diz aqui, que ficou aqui no versículo 30, do capítulo 31, no versículo 24. Se eu coloquei a minha esperança no ouro, e disse ao ouro, você é minha garantia. De jeito nenhum, ele colocou a confiança dele em Deus, não na riqueza. Cuidou da sua família, preservou a sua família, orou pela sua família, intercedeu pela sua família, deu testemunho para a sua família, porque muitas das vezes a família não serve a Deus por falta de testemunho do homem, que tem uma excelente apresentação dentro da igreja, uma excelente performance, mas quando chega em casa, zero. E às vezes a mulher também é assim, uma excelente apresentação, performance, faz bem aquilo que tem que fazer ali, mas quando sai, zero. Péssimo exemplo. Então, um homem de moral e piedade. E o 3, um homem de vida consagrada a Deus. Um homem de vida consagrada a Deus. Se preocupava com o culto da sua casa, da forma litúrgica de se cultuar a Deus da sua família. Esse era Jó, um homem que tinha preocupação com o culto quando a igreja começa em casa. Analise bem. Claro, você vai falar, mas naquele tempo não tinha igreja. Sim, eu estou parafraseando. Ele cuidava da dele. Às vezes a gente briga por causa de coisas da igreja, por causa de cargos, e deixamos a nossa família esfacelada. Muito cuidado para a gente não confundir obra de Deus, aquilo que é de Deus, com obra da igreja. Muito cuidado com isso. Isso é obra de Deus ou isso é obra da igreja? Eu estou fazendo a obra de Deus ou estou fazendo a obra da igreja, a obra do homem? Se a sua família estiver sendo sacrificada por causa de alguma coisa dentro da igreja, essa obra não é de Deus.
Porque Deus, primeira coisa, a obra de Deus é feita na família. Quando você ajuda a sua esposa, quando a tua esposa te ajuda, quando você a ama, quando é amado, quando é respeitado, quando se dá o respeito, aí está a verdadeira obra de Deus, o início da obra de Deus. A sequência disso tudo é a extensão da obra que começou dentro da sua casa. Então vamos lá à conclusão, para a gente terminar? Conclusão, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. É uma coisa que hoje está em extinção: caráter. Pessoas de caráter, de verdade. Que a vida de Jó, dentro dessa lição, nos ensine a vivermos uma vida voltada para Deus, voltada para o próximo e voltada para a nossa família. É os 3 pontos dessa lição: Deus, próximo e família. Amém? Deus abençoe a sua vida. Boa aula. Dá um like aí, dá um joinha, comente, compartilhe, coloque para o seu amigo ver essa aula, tá ok? Aperta o sininho aí para você receber as novas informações, as novas postagens, os novos vídeos do canal, tá bom? Comente aí se esse vídeo foi bênção para você, ok? Até a próxima aula, que é Jó e a realidade de Satanás. Fica aí a dica, até a próxima, um beijo no coração, fique com Deus, boa aula para você no domingo, ore a Deus, busque a Deus, ore pelos seus alunos e ame-os e ame-os até o fim. Fica com Deus, um abraço.